Oi pessoal, quanto tempo? Aqui é a Amanda, de volta aqui no canal. E hoje, gente, infelizmente eu vim falar do pior livro que eu já li até agora. Vocês sabem, né, que eu sou muito de dizer isso, de que cada leitura é válida e o que não funcionou para mim pode funcionar para você. E eu tenho muita resistência, né, em bater o martelo para dizer que um livro é ruim. Mas esse aqui, gente, eu não vou ter como defender, não. E eu vou contar tudo para vocês aqui nessa resenha com spoilers. E é claro, se você ainda assim quiser ler, tudo bem. É por sua conta em risco, mas você poderia estar utilizando esse tempo para uma leitura melhor, ao invés de ler Difamação, da autora Renée Knight. Então vamos lá, né? Aqui nesse livro nós temos a Catherine. Ela tem um segredo que ninguém sabe. Ou pelo menos ela acredita, né, que todas as pessoas que sabem esse segredo estão mortas. Até que ela recebe um pacote em sua casa com um livro de presente e quando ela começa a ler, ela começa a perceber que ali naquele livro tem a sua história. E ela começa a se desesperar, achando que o marido dela vai finalmente descobrir o segredo dela e fica mais apavorada ainda quando descobre que o filho dela recebeu um exemplar do mesmo livro de presente. Ela até chega, né, a perguntar ao filho qual é o final do livro e o filho diz que a personagem principal morre, é morta, né, por outra pessoa. E aí ela fica mais desesperada ainda, achando que aquilo é uma espécie de ameaça. Ela acaba queimando aquele livro, né, para o marido dela não descobrir, mas a pessoa que está fazendo terror psicológico com ela acaba levando a história para o marido dela também, entregando algumas fotos bem comprometedoras para ele. E essa pessoa, não contente com isso, faz também um perfil fake no Facebook de um jovem que se aproxima do filho dela e acaba enviando essas fotos para o filho dela também. Então ela resolve ir atrás desse responsável e contar toda a verdade. Agora, né, eu vou contar aí todos os detalhes do que tem aí escrito nesse livro que ela recebeu, o segredo dela e o conteúdo dessas fotos também. O livro conta a história de uma mulher que viaja com seu marido e seu filho e um outro jovem que viaja com a sua namorada. O marido acaba tendo que retornar antes do término da viagem por causa de um imprevisto no emprego, enquanto a namorada lá do jovem retorna por causa de problemas com a família. E o marido diz para a mulher e o filho continuarem lá, aproveitarem que a viagem já está toda paga, e o caminho desse jovem e dessa mulher acabam se cruzando. E eles têm uma noite de amor que foi toda registrada na câmera que o jovem tem. Esse é o conteúdo das fotos comprometedoras que a pessoa que estava fazendo terror psicológico, né, enviou para o marido dela. Mas enfim, no dia seguinte, né, a mulher vai para a praia com o filho e ela resolve comprar um bote lá que o filho estava querendo. Só que como ela estava muito cansada da noite anterior, ela acaba cochilando na praia e esse filho vai se distanciando e correndo risco de vida. E o jovem resolve ir atrás da criança para salvá-la. Só que depois que ele entrega o bote da criança para outras pessoas que foram lá ajudar também, ele acaba se cansando demais de tanto que ele se esforçou, né, para poder salvar a criança e acaba morrendo afogado. Aí vocês devem estar pensando, né, nossa, mas por que ruim? Qual é o segredo dela? Que o filho quase morreu por culpa dela? Ou esse caso aí que ela teve com esse jovem? Nenhum nem outro. É aí que o livro desanda completamente. Quem escreveu esse livro que chegou até ela foi a mãe desse jovem que morreu, num ato, né, de raiva por ter perdido o filho. E quem enviou o livro para a mulher foi o pai dele, que ainda estava vivo. Ele encontrou, né, esse manuscrito entre as coisas da esposa, que acabou falecendo lá de câncer, e ele simplesmente resolveu se vingar depois de tantos anos já que o filho já tinha morrido. Só quem sabia do segredo da Catherine era o jovem que morreu no mar e a mãe, porque em dado momento ela se aproximou da Catherine e a Catherine achou que era interessante falar o segredo dela assim para uma desconhecida. Mano, tem demência? E ela não sabia, né, que o pai do cara estava vivo, porque a mulher, quando elas se encontraram, falou que ela não tinha marido. Mas era porque na época que ela faleceu,
eles tinham se separado, né? Ela preferiu ficar vivendo na casa que era do filho dela, enquanto o marido ficava na casa lá do casal. Mas calma aí, gente. Ainda tem mais bomba vindo. Quando a mulher vai confrontar o homem que estava fazendo terror psicológico com ela, depois de tanto tempo do acontecido, ela conta toda a verdade. Então ela vai e diz que ela não teve um caso com o filho dele, que na verdade ele entrou no hotel dela e estuprou ela. As fotos foram feitas a mando dele e ela, com medo de que ele acabasse fazendo alguma coisa com o filho dela, obviamente posou para as fotos. Então você deve estar pensando aí o que eu fiquei pensando também nisso, né? Como é que ela se identificou com um livro que estava contando uma história completamente deturpada e que não condizia com a verdade e se desesperou? Aquilo ali não era verdade. Então você começa a ler um negócio, como que você vai se identificar com um negócio que não tem nada a ver com você? Então o primeiro furo começou por aí, né? Mas enfim, ao saber disso, né, o pai do cara, ele para refletir, né, e pensa assim, eu acho que meu filho não era flor que se cheirasse mesmo, né? Eu acredito no que ela tá falando. Ele se sente culpado e vai se desculpar com o marido da mulher, né, por ter arruinado o casamento deles, conta toda a verdade. E nisso o filho tinha tido uma overdose, porque recebeu essas fotos sensuais da mãe também, mas ele acaba se recuperando dessa overdose. A Catherine, por fim, resolve se divorciar mesmo do marido, né, porque ela acha muito estranho o fato dele ter aceitado tão bem a história do estupro, mas ter ficado tão indignado com a traição, embora eu acho que é até compreensível, né, porque o estupro não teve consentimento, né, então é óbvio que uma pessoa vai ter tendência a ficar do seu lado quando você passa por uma situação tão difícil dessa, do que quando ele é traído, né? Então acho que faz sentido. Mas enfim, tudo bem. Essa opção da autora aí, por mais que ela tenha dito dessa forma, né, que a Catherine acha estranho a atitude dele nesses dois casos diferentes, consigo entender o ponto dela. E assim, eu até entendo os motivos pela Catherine não querer contar esse segredo de que ela foi estuprada. Ela preferiu ficar sofrendo com isso sozinha, né? Ela chegou a fazer um aborto também, porque ela descobriu que ela estava grávida, né, depois dessa viagem. E ela não sabia de quem era, se era do marido dela ou se era do estuprador. E ela ficou com medo de ter uma criança com a cara dele. Depois disso, até optou por não ter mais filhos. E ela até tinha uma rejeição pelo filho dela mesmo, que sinceramente eu não sei de onde veio, porque o menino não fez absolutamente nada para ela. Mas isso é uma coisa também que é muito estranha nesse livro. Você acaba não se apegando a personagem nenhum, porque desde lá do início a autora fica colocando a Catherine como se fosse a vilã, né? Como se ela tivesse seduzido esse jovem e ela não fosse uma boa mãe para o filho dela. Depois, de repente, tem essa reviravolta aí do segredo dela, e eu acho que a autora queria que do nada a gente sentisse assim um apego muito grande por ela, uma empatia muito grande. É óbvio que a Catherine passou por algo muito pesado e silenciosa, né? Guardando isso tudo para ela, mas você não consegue se conectar muito com os personagens. Então você não consegue nem sentir pena também do velho por ele ter descoberto que o filho dele era dessa forma também. Você não consegue sentir pena do garoto, né, do filho dela, porque o personagem também não é muito bem desenvolvido. O marido dela também não é muito bem desenvolvido. Então, assim, é uma coisa que é um livro que você não consegue se conectar muito com os personagens também. Mas vocês acham que acabou, né? Não acabou ainda não, gente. O pai do jovem, ele simplesmente resolve queimar tudo referente à esposa dele e ao filho dele. Porque ele pensa assim, o meu filho era uma caçamba de lixo, né? Ele fez isso tudo aí, fez essa mulher sofrer. A minha mulher provavelmente sabia o que tinha acontecido com ele, né? E sabia todos os detalhes da história, e mesmo assim ela fez esse manuscrito que me enganou. Ela passou pano para o filho
e criou essa visão aí completamente deturpada dele, que colocava ele como a vítima, né? Que caiu aí na lábia dessa mulher mais velha, mãe seduzente. E aí ele vai e queima tudo, né? Com raiva de todo mundo. E ele simplesmente se taca na fogueira, gente. Assim, eu sei que foi um choque ele descobrir que a família dele não era bem o que ele pensava, mas, meu Deus, ele se f***, gente. E, como se não bastasse, antes de morrer, ele fica pensando assim, eu tenho certeza que o meu filho, ele só foi salvar essa criança como sacrifício. Ele ficou se sentindo culpado pelo que ele fez. Ele simplesmente colocou o filho dele como Marte. Ele colocou um estuprador como Marte. Gente, pelo amor de Deus, sem condições, sem condições. Eu não ouvi o que eu ouvi? E você deve estar achando, né? Nossa, já tá ruim o suficiente. Não, gente. O cara foi lá, ele fez um testamento e ele deixou a casa onde ele se matou no quintal de herança para a mulher, que ele fez de vítima novamente. Ou seja, o filho dele estuprou, a mulher dele criou uma visão completamente deturpada culpando a mulher. Ele entregou esse livro para a mulher e no final do livro ele ainda fez uma espécie de ameaça de que mataria essa mulher. E agora ele vai e deixa uma casa de herança porque ele acha que vai resolver tudo. Sim, porque essa casa de herança vai apagar tudo que a minha família fez para você, tá? Ai. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. E calma, ainda tem mais, gente. Lá nessa casa, quando ela vai limpar a casa, né? Porque agora é a casa dela, né? Ela encontra um negativo de uma foto que ainda não foi revelada. E nessa foto, ela vê que o filho dela estava espiando pela fresta da porta quando o cara estuprou ela no quarto do hotel. Ele presenciou tudo. E a autora, ela coloca isso como se isso fosse um motivo de trauma que fez o garoto ser da forma como ele é, de ter abandonado a escola aos 16 anos, de não se dar bem com a mãe, sendo que a mãe também não se esforçava para se dar bem com ele, e eu nunca entendi por quê, né? Porque eu já comentei isso antes. Eles têm essa relação aí esquisita que não faz o mínimo sentido. Sendo que ele afirma que ele não lembra de forma alguma. E, gente, vocês conhecem criança, né? Eu sei que, tipo, tem casos sim de crianças que passam por abuso e ficam quietas e não falam com ninguém. Mas a mãe estando ali presente e ele presenciando isso pela primeira vez, eu acredito que no dia seguinte do acontecido ele teria ao menos perguntado para a mãe o que é que aquele moço que foi no quarto estava fazendo com ela. Tudo bem, isso também pode ser justificado, né, dizendo, tá, talvez seja um trauma mesmo. Embora eu acho muito estranho uma pessoa ter um trauma de uma coisa que ela simplesmente não consegue lembrar de forma alguma. Mas, sim, possível também. Mas, tirando isso, né, todos os outros absurdos que vieram antes já são motivos suficientes para não ler esse livro. Principalmente a parte quando o pai do cara coloca ele como Marte, né? Isso aí foi o cúmulo do absurdo. Enfim, é aí um livro com uma infinidade de furos. É uma coisa extremamente absurda colocar o estuprador como Marte. E olha que eu sempre vou com a mente muito aberta, né, para livro de suspense, de terror, porque eu penso, o narrador pode não ser confiável e tudo mais. Mas nesse caso aqui não é assim, gente. Não tem um narrador não confiável. Então não tem nada que justifique esse caminho que a autora escolheu. De péssimo gosto e nada salva nesse livro, já que você nem ao menos consegue se conectar, né, com os personagens. E olha, eu juro pra vocês que eu não tô tentando fazer aí uma difamação desse livro, não. É porque ele realmente é muito problemático e o enredo dele não é muito bem amarrado. E aí, vocês já leram esse livro? Compartilham da mesma opinião? Me conta aí nos comentários se você, assim como eu, ficou indignado ou indignada com toda essa história aí que eu falei dele. E é isso, gente. Eu fico por aqui.
Até a próxima. Tchau, tchau!